Você tem um roteador que tem essa função, que pega o sinal de um e passa para o outro. A microsuprimento, ela fica onde? Ah, tá jóia. Tá quanto esse roteador seu? Uhum. Não, vou passar agora na hora do almoço, então. Obrigado, hein? Bom dia, Digão. Hoje em cenário novo? Gosta sim, tem que ser famosinho. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia, Luísa, bom dia, Naê. Bom dia, tio. Ah, eu tô sem som de vocês aqui, calma aí. O som não tá saindo. Pessoal, peraí. O som não está saindo. Bom dia. Calma, peraí aqui. Aí. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Faz um joinha aí pra mim. Mas eu não estou escutando vocês, nada. Calma aí. Alguém concorda comigo que uma das melhores partes de se fazer o bolo é raspar a vasilha que você bateu a massa? Sim. Pessoal, alguém fala alguma coisa aí pra mim, por favor? Bom dia. Comer a massa do bolo é mais gostoso do que o próprio bolo. Não, o bolo é gostoso, mas é a parte mais legal de se cozinhar. Eu tô escutando assim, né? Mais ou menos. Tá na minha boca. Pessoal, reconhece esse local aqui? Graça, Olhem né? para Dá mim. pro gasto. Reconheço. Tio. Hã? Vim para a escola. Meu computador não queimou, não deu uma bichada lá? Estragou? Digão, o que tá acontecendo com você na quarentena? Ela, eu não sei. É cachorro tipo, que tem cria, um galo aparece. cantando, tem gambá na casa, o computador queima, a mãe sobe na árvore, ele usa peruca. Não, né? Tudo acontece com quem? Comigo, Mata gente. o galo. Não tem graça, né? Tudo acontece Tô comigo. querendo... O universo quer que sua quarentena seja divertida. Ele tá caprichando, tá? Ele tá caprichando. Não precisa Ele caprichar tá se tanto. esforçando, tadinho. Ele pode caprichar menos, eu não me importo, você entendeu? Não quero, não. Gente, pra que tanta coisa assim na minha quarentena? Deixa eu só entrar aqui, pessoal. A quarentena do Digão tá resumindo o que 2020 tá Não, minha sendo. quarentena tá bombando minha quarentena. Também virou TikToker, a quarentena de Digão. Ô, gente, mas ó, falando pra vocês aqui, é tenso, tá? Quando acontece esses imprevistos na minha quarentena, eu não gosto, não. Nossa, que raiva. É igual eu dei aula ontem, normalmente, quando foi hoje, o bicho resolveu... É desnecessário. Culpa de quem? Culpa... Não sei, gente. Culpa do galo. Na culpa de cadê? Culpa de Daniel. Eu falei, Daniel que promoveu essa Igual minha mãe. Alguma casa, coisa cai na cozinha. Sei lá, eu tô na sala, aí minha mãe, viu, Rafaela? Caiu, quebrou aqui, a culpa é toda sua. Não dou conta. Dona Maria da Penha, ela já preocupa. Sei lá, explodiu. Não, como é que é o nome daquilo? O vulcão entrou em erupção lá na Indonésia. A culpa é da Rafaela. Mas tem que ter um culpado, né, gente? Tem que ter um culpado. Eu só acho que... Ai, gente, olha, eu quero uma quarentena mais tranquila. Não quero essas quarentenas com esses acontecimentos, esses imprevistos, previstos, não. Ah, já deu pra mim. 2020, Digão, tudo pode acontecer.
Ai, muita informação, gente, muita informação. E eu fico olhando assim, isso acontece comigo, tá todo mundo tendo a quarentena normal. Comigo não, tem que queimar um computador, um galo tem que perturbar, tem que nascer cachorro no meio da hora. Você entendeu? E eu tava conversando com uma amiga minha, né, numa videochamada, daqui a pouco a cachorro começou a gritar, começou a parir. Para aí, o videochamada, vai descer para poder ajudar a cachorra. Eu falei, gente, dá não. Ó, quero a vida normal, quero tranquilidade. Muita tranquilidade. Pessoal, vou guardar mais um pouquinho, tá? O pessoal está entrando. Um bom dia para todo mundo que eu não vi ainda, que eu acabei de ver agora. Daniel, eu vi um fone desse, tio, eu vou comprar, tio, de game. Eu não jogo nada, nem pedra. Não, mas é bom, Digão. É bom poder ouvir os alunos falando. É bom, tio? E só para ficar tiradinho também, né, tio? Ó, eu aqui na cadeirinha aqui, ó, com a parada dessa aqui, eu vou ficar assim. Julia Gamer. Não, a Julia Gamer não tá vou... na sala, mas Professor, o que é devaneio? Você sabe? Oi? O que é devaneio? Depende do contexto. O devaneio ele pode significar uma... Devaneio. Pronto. Oi? Tive um devaneio. Tive um devaneio é como se fosse um insight, uma viagem que te deu uma ideia. Okay. É tipo quando você tá viajando. Você tá lá bem drogado e do nada vem alguma coisa? Não, gente, você usa, né? Não, você não precisa usar uns negocinhos, não. Se usar uns negocinhos, a pessoa pode ter umas viagens também, mas não precisa, tá, pessoal? Mas é tipo assim, é tipo quando você tá na aula e começa a pensar uns negócios mó doidos. Assim, não que eu faça isso na aula de Digão, mas em algumas outras certas aulas eu nem tô lá. Gente, assim, meio aleatório agora. Arthur, você tá aí, amigo? Olha, como é que você tá, amigo? Bom Bem, dia pro senhor. Que eu não escutei. Tio, você tá com a cara de animado, mas dá pra ver que você tá, assim, muito, muito animado pra essa aula de 11 horas. Dá pra ver que você tá, assim, vibrante. Uau! Professor, chega esse horário, eu morro de sono. Tio, logo É na o minha aula, horário que tio, me dá tá sono, com- eu durmo à tarde. Não, tio, tem que estar animado pra minha aula. Professor, todo dia eles enviam mensagem pra minha mãe, que geralmente eu não assisto a última aula, só assisto as primeiras, a última. Você não quer assistir minha aula, tio? Tô magoado com você, hein, tio? Tô sendo Ai. obrigado, né, a passar Ô de ano. tio, o problema não é tua aula, o horário da tua aula que é meio que ingrato, porque a gente acha que acabou e você se lembra, caramba, tem aula de 11 horas. Mas é uma aula maravilhosa, wonderful, muito massa. Ô tio, tranquiliza, só pra você saber, tranquiliza meu coração saber quando a aula de 11 horas é sua. Uhul! É verdade. Senhor Gabriel, bom dia, senhor Gabriel. Bom dia, bom dia. Caio, Caio, você tá bem? Tá sério aí? O que eu fiz aqui, gente? Peraí. Voltei. Bom dia, senhor Caio. Tá tão sério aí, tão... Bom dia, Digão. Bom dia. Como é que o senhor está? Tô bem. Essa quarta-feira maravilhosa. Maria Eduarda está lendo o WhatsApp agora. Percebi, tá? Os contatinhos chegando, as mensagens. Ué, Danilo, o Eu tô fundo te tava olhando, do eu percebo. Reginaldo Pereira já mudou. Eu consigo ver, cadê? Ó, Bom gosto, né? Tem que que ter. isso, Danilo? Que aí é o negócio de K-pop? Ele tá com um fundo de lo-fi. Como é que é o nome desse negócio? Não é K-pop, não. É, tio. É porque provavelmente patrocina por Fortnite. Não é banda, é grupo. Grupo. Né? Estão querendo tacar vírus no jogo. Quadrilha. Senhor Rafael Pazini, tio, você consegue se mostrar para mim rapidão, amigo? Pessoal, vive a cores, só para você. Oba! Vai lá, tio, cadê você? Bom dia, senhor Rafael. Bom dia, tio. Também é um gamer o senhor? Também é gamer? Rapaz, a impressão minha, ó, Rafael, Danilo, cadê mais quem? Daniel. Aí também tem. É porque é o mesmo Eu tenho fone. o quê? O do Daniel fone. é o mesmo Julia fone. Gamer. É todo mundo gamer, todo mundo joga esse trem aí? Todo mundo, tudo? Depende. Mas, Tio, negociado. Oi. meu irmão quer
dar uma parecida aqui rapidinho. Cadê seu irmão? Mostra isso Ah, aí. é aniversário dele hoje. Bom dia, tio. Bom dia. Muito obrigado para quem manda feliz aniversário. Feliz aniversário. Ficou velho. Feliz aniversário. Ele ficou velho, mais velho. Mais velho, 12 anos. Meu Deus, idoso. Meu Deus, que fofo. Já vai muito começar a vir fofo isso aí. fofo. Pessoal, olha só, já são 11h10, acho que quem entrou... Ô, Digão, seu computador queimou? Bárbara, ó, acredita, ontem ele começou a dar umas piscadas, hoje não ligava de jeito nenhum. Aí consegui ligar, mas não pega internet. Daqui a pouco desligou de vez. Aí eu peguei o da minha mãe, desci lá embaixo, peguei o da minha mãe. O da minha mãe não tem áudio nenhum, nem com fone, nem sem fone, não funciona o áudio. Aí, e eu troquei a internet por Vivo Fibra, porque é melhor, que não sei o quê. É uma bosta. Por quê? O roteador fica embaixo. E eu moro em cima, né? Eu coloquei o roteador no meio da casa da minha mãe, porque ela pode usar eu também. Não pega em cima o roteador, acredita? Eu tô sem internet em cima, eu tenho que usar do meu celular. Minha televisão não tá pegando internet, eu tenho que usar tudo do celular, roteado do celular. Meu plano foi pro Catatal esse mês. Nossa, tio. Digão, você mora no mato. Comprar outro Todo cagado. Todo. O que acontecer? Acontece comigo. Cada vez mais eu tô achando que Digão mora no meio da... Na verdade, eu falo assim... Uma casa cheia de bichos, cheia de plantas, sem internet, sem contato com... Eu sinto que eu moro assim, literalmente no meio da mata, assim, entendeu? Porque às vezes assim, eu tô achando que eu sou filho da caipora, minha mãe já não é uma pessoa, né? Minha mãe é uma coisa muito indígena, muito focada no mato, assim, entendeu? Tipo, né, de Índia mesmo. Eu fico imaginando minha mãe com cocar, forrada de folhas, em cima de uma árvore com um arpão. É minha mãe, gente, ela é assim, né? Tá tudo assim. Você acha que ela... Hã? Verdade, porque na árvore ela sobe, né? Não, é minha mãe. Agora que eu passo com ela, eu passo. Você acha que a sua mãe, assim, tá mais pra uma indígena, assim, mais calma ou uma estilo Amazonas, sabe? Amazonas, as Amazonas. Então, minha mãe, assim, quando ela era mais nova, ela era bem amazona mesmo, sabe por quê? Porque ela era bem braba. Ela era, com a gente, assim, ela era o cão chupando manga. Com a minha sobrinha, ela é toda molenga. Agora, com a minha sobrinha, ela é toda, né, netinha. Na minha época, gente, eu apanhava dia sim, dia não. Eu já contei por que eu já apanhei algumas vezes, já, né? Porque o negócio da árvore que eu cortei o galho. Não. Pessoal, antes de começar, eu vou contar essa história para vocês, então. O que aconteceu? Eu apanhava à toa. Olha só minha história de vida. Eu apanhava de graça. Uma vez eu brincando com meus primos, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Meus primos também tinham uns 11, 12 anos, 10 anos. Tudo quase a mesma idade, 10, 11, 12 anos. E a gente brincou assim. Eu combinei de meus primos subirem numa árvore, todo mundo subiu, né? Aí eu coloquei meus primos num galho dessa árvore, de uma mangueira que tem lá em casa até hoje. E qual foi o combinado? Eu ficava do lado do tronco e eles ficavam no final do galho. E eu cortava o galho com eles em cima. E você chama isso de motivo... apanhei à toa? Não, aí eles caíram... Né, eu concordo que seja à toa, porque quando eles sentaram no galho, eles já estavam dando consentimento para que o Digão fizesse aquilo. Eu também acho que eu apanhei à toa. Eu apanhei, gente. Eu não sei por que eu apanhei. Eu cortei o galho, eles caíram e se machucaram, mas assim, não foi culpa minha. Só para eu saber, assim, alguém quebrou algum osso? Hã? Alguém quebrou algum osso? Não, ralaram muito, tipo assim, machucou o ombro, machucou bastante, mas não quebrou nada, não. Minha mãe chegou e me bateu. Quer apanhar? Ai, que ódio. De graça. Essas coisas assim que eu apanhava como criança, gente. Olha, brincadeira de criança boba. São os meus primos que entraram na brincadeira. Enfim, pessoal, pega lá o livrinho de biologia. Nós vamos acabar com esse livro hoje. Toda atividade proposta, pretendo eu, né? Testando seus conhecimentos. Nós paramos, pessoal, na verdade, na questão 6. Então, a questão 1, 2, 3, 4 e 5, ela foi feita. Faltou a 6, 7, 8, 9 e 10. Tem que poder terminar hoje, tá? Para depois dar início a um próximo capítulo. Pessoal, findando esse capítulo, eu peço que vocês façam a atividade, o Eureka, né, desse capítulo também. Então, acabou ele, tá tudo aí fresquinho na cabeça. Bora fazer o Eureka. Belezinha? Então, por favor, abra o livro de vocês na página 95.
A questão é a questão 7. Nós vamos ter aí uma figurinha de bactérias. E algo acontece com essas bactérias. É uma questão do Enem, pessoal. Olha que interessante. Ela foi adaptada, mas é uma questão do Enem. Olhando para essa figurinha, né, para esses quadrinhos, eu observo que acontece o que com essa bactéria? O que está acontecendo com ela? Digão, Ela está Ela assim, tá se Martim. duplicando? Tá. Dividindo, né, Divisão se celular. multiplicando. É divisão celular? Isso. Então ela está se dividindo, se multiplicando, ela está se reproduzindo. E essa divisão que acontece lá com essa bactériazinha é uma mitose ou uma meiose? O que vocês acham? É uma É uma mitose. Mitose. Porque se meiose acontece em animais, por exemplo, com essa divisão do número cromossômico, né? A mitose ela vai ser reducional. Então, mitose acontece com células germinativas, né? Na raça humana, em vários animais, em plantas acontece também, né? Agora, em bactérias, elas sofrem mitose e não meiose. Então, está acontecendo em mitose, que é uma divisão bem simples. Tanto é que essa divisão é chamada de bipartição, divisão binária, que é uma divisão simples. E lembrando, ela acontece várias vezes e vai dar origem a várias bactérias, né? Então, isso aumenta muito rápido a população delas. Numa mitose, eu vou ter uma grande variabilidade genética? O que vocês acham? Não tem. Quando é meiose, tem aquela questão da permutação, não tem? Permuta, troca braço cromossômico, pá. Nessa não. Então, na mitose, você não tem essa permutação gênica acontecendo, essa variabilidade acontecendo. Então, ela é muito simples, ela dá origem a várias bactérias num curto espaço de tempo e não tem essa grande variabilidade genética. Quando acontece, é uma mutaçãozinha que acontece lá no meio do grupo de bactérias. Pensando nisso, vamos marcar o que é correto aqui dentro? Tá assim, ó. São características do tipo de reprodução representados na tirinha. Que características, pessoal? O que eu posso marcar aí dentro? Rapidez, simplicidade e semelhança genética. Rapidez é uma característica, simplicidade é uma outra característica e semelhança genética é uma outra característica. Letra B? Cadê? Isso. Letra B. Pessoal, só vou riscar assim é aqui, mais ó. rápido, né? Por isso que é rapidez. Rapidez é porque o processo é mais rápido. Ó, não tem permutação do material genético, não tem essa variabilidade genética, até acontece, mas é pouco comum. Então, eu posso lembrar, pessoal, não tem variabilidade genética, mutação pode acontecer, mas, assim, é pouco possível, tá? E que não é uma característica aqui dentro. Evolução lenta, pessoal, a evolução lenta é uma característica, sim. É rápido, não troca material gênico e não é complexo, é bem simplesinho. Então, sim, rapidez, simplicidade e semelhança genética. Joinha, letra B. Complicada essa questão? Ou tá suave? Tá de boa. Então, bora lá. Pessoal, na questão 7, agora eu vou prestar muita atenção na interpretação de texto. Eu preciso que alguém leia para mim. Pessoal, mais alguém? Mais alguém quer ler? Ó, muita gente, hein? Pedindo. Muita gente levantando a mão. Eu posso ler, tio. Por favor, Inaê, leia aí pra gente. Obrigadão. Suponha que uma determinada espécie de tartaruga possua 550 cromossomos no núcleo de uma célula do coração. Podemos supor, então, que quando essa célula entrar em mitose, serão geradas tantas células, que apresentam tantos cromossomos cada. Já, caso uma célula do sistema reprodutor dessa tartaruga realize meiose, esse processo gerará Show. Pessoal, vai acontecer aqui mitose. Peraí, Digão, mitose. Pessoal, ao final de uma mitose, são geradas quantas células? Duas. Mitose. Duas. Então, ao final da mitose, eu espero que sejam geradas 2 células. Deixa eu colocar de vermelho aqui, né? Cadê estacoso? Bem estacoso, bem coisado, bem negociado. Cadê Enzo aqui para falar que eu tô... Pessoal, 2 células. Essas 2 células, elas são células germinativas, somáticas, diploides, haploides, como é que é? Elas são somáticas, né? Só a Rafaela tá na sala? Deixa entrar quem quer que seja, deixa entrar.
entrar. Pode deixar. Entrou. Acho que ela tinha caído. Não, acho que caiu a internet. Porque se não for também, a gente pega o e-mail. Então, vamos lá, pessoal, olha só. São geradas duas células, né? Que são somáticas, são germinativas, são diploides. O que elas são? Oi? A 6? Letra B de bola. Essas células são somáticas, né? São somáticas. Elas são diploides? Elas são diploides, tá? Porque é dois São entes, né? somáticas e elas são diploides. Mas, Digão, vou colocar aqui somático ou diploide. Pessoal, vou tentar somático, se não der depois eu tiro, tá? Porque elas são somáticas e também diploides, que apresentam quantos cromossomos? A célula original tinha 550. E as filhas, após a mitose, tem quanto? 550 também. 550. Lembra, a mitose não é reducional. Quem é reducional vai ser a meiose. Então, meiose reduz ao meio, é reducional. Essa aqui não é, não. Então, eu vou começar com 550 e vou terminar também com 550, né? A mesma quantidade. Já caso uma célula do sistema reprodutor dessa tartaruga realizasse, opa, a história mudou agora, ó, meiose, esse processo gerará células diploides ou haploides? Haploides. Haploide, né? Meiose Sexuais. gera células que são haploides, né? Que tem metade da carga cromossômica em relação à célula original. Então, são haploides com quantos cromossomos? 275. Ou 275? Sim. Povo bom de matemática, a gente gosta assim, ó. Então, qual vai ser a alternativa aí dentro? Que satisfaz essas lacunas? A C, eu acho. C. Gente, C de escola. C de escola? C de colégio. Pode ser. É porque eu andei viajando e eu fui, uma época atrás, para Não, é claro. a Eslovênia. Fica aqui perto de Ibiraçu, pessoal. É uma colônia. E lá eles escrevem escola começando com C. Aí muda um pouquinho a pronúncia, mas assim, depois eu explico assim, a semântica, como é que funciona. É complicado. Professora, suas viagens, elas me inspiram tanto. Maravilhosa, Dá vontade né? de rodar o mundo. Eu só não saí assim. Eu fui para essa Eslovênia aqui perto de Ibiraçu por causa da pandemia, né? Senão eu ia realmente para um lugar mais longe, eu ia, sei lá, para uma colônia sueca, lá no meio do Japão, por exemplo, uma coisa assim. Nossa, eu já ouvi falar muito disso na revista Vogue. Então, você sabe que, gente, eu só frequento lugar assim, badalado, sempre. Sempre, sempre, sempre. Pessoal, vamos lá comigo, ó, questão 8. Na questão 8, eu falo assim, peraí, Digão, eu vou ter que analisar a figurinha? Vou. É a mesma coisa? Não. Elas são semelhantes em alguns aspectos, mas elas são bem diferentes. Eu estou tendo separação dos homólogos. Na outra, de cromátides irmãs. Tá bom? Então, eu vou até descrever para vocês aqui, ó, anotar, que aqui, ó, na primeira figurinha, eu estou tendo separação de cromossomos homólogos. Pessoal, tem dificuldade de escrever porque, né, muito idioma que eu vou lembrando assim. Enfim, né, cromossomos homólogos. Mas, Digão, tá, aqui dá para ver que separam os cromossomos, tá vendo? Estou separando cromossomos homólogos. E lá do outro lado, estou separando cromátides irmãs. Então, aqui eu estou separando, ó, cromátides. E não separação também, né? Separação de cromátides irmãs. Tio, a separação de cromátides irmãs Oi? é na mitose, Abi? É o quê? Mitose. Então,
Separação de cromossomos homólogos é na meiose. Separação de cromátide é na mitose. Isso mesmo. É porque aqui o som tá tão baixinho, gente, tão negociadinho. Deixa eu tentar o som por aqui, ó. Acho que tem que ligar o... Só fala alguma coisa aí pra mim. Abacaxi com chocolate. Ah, E o agora, tic-tac. Ai, Juju todinho. agora eu consigo escutar. Com perfeição. Então, pessoal, quando você tem separação de cromossomos, eu vou ter a chamada meiose. Separação de cromátide é mitose, tá bom? Então, ó, considere um animal que possui 8 cromossomos em suas células diploides. Nos esquemas A e B, estão representadas 2 células desse animal em processo de divisão celular. Lembrando, quando eu separo cromossomos homólogos, eu vou ter uma meiose acontecendo. Quando eu separo cromátides irmãs, é uma mitose que está acontecendo. Sabendo disso, eu posso marcar que alternativa aí dentro? B. B? Não, é A. É A. É, mitose e meiose. É a B. B de bola. B? Não, ó. A primeira separação de cromossomos é meiose. A segunda, que é mitose. Não, sim. Como assim a primeira é meiose? É porque na Tio, Deixa eu a só... primeira não é meiose? Ou mitose? É mitose, não é não? Não, é na mitose que separa. A mitose que separa... a Só espera aí rapidinho. Basicamente, vai significar o seguinte tipo de divisão celular em A e B, respectivamente. Pessoal, está sequenciado, tá? Deixa eu colocar uma setinha aqui, ó. O que está acontecendo é que essa célula se divide e depois ela sofre uma nova divisão. São 2 células em etapas separadas. Então, eu vou ter uma etapa, essa aqui está numa primeira etapa, por exemplo, essa aqui está numa segunda etapa. Então, são células em etapas diferentes, perdão, tá? Está havendo primeiro a divisão do cromossomo e depois a divisão de cromátide. É o que acontece só em uma das duas, perdão. É uma divisão só. Ou é só mitose, ou é só meiose. Meiose. Por quê? Porque vai... como é que é? Mas são- Vai reduzir o são número de duas cromossomos, não vai se manter o mesmo depois da divisão. Fala, Inaís, você falou alguma coisa? Mas são 2 células diferentes, não? Então, elas estão em períodos diferentes de divisão celular. São etapas diferentes. Uma está numa etapa mais adiantada e outra se encontra numa etapa mais... Ai, como é que eu falo, gente? Porque olha só, aqui fala, ó, cadê? Nananã. Estão representadas 2 células desse animal em processo de divisão celular. É um processo só, não são 2 processos. Ele fala em processo, não é em processos de divisão celular. É um processo só. Só um está acontecendo. Só que elas estão, uma está numa etapa mais adiantada e outra está numa etapa mais atrasada, mais lenta, uma etapa inicial, por exemplo. Mas é um processo só. Só que estão em etapas diferentes. Então, pensemos, essa aqui é uma etapa mais atrasada e essa é uma etapa mais adiantada, uma etapa mais final, por exemplo. Eu vou ter divisão dos cromossomos e depois a divisão das cromátides irmãs. Só acontece em uma divisão isso. Em qual? Meiose? Por que meiose, tio? Ué, Digão, porque na primeira divide primeiro os cromossomos, né? Como é na meiose. E depois redivide Aí reduz, cada né? cromossomo. Perfeito, tio. Isso mesmo. Meiose e meiose. Pessoal, vou ter uma divisão de cromossomos, é a parte reducional, e depois uma divisão das cromátides dos cromossomos, que não é mais reducional. Tá? E lembra, pessoal, é um processo só, não é mais um processo, não. Joinha? Coloca aí, pessoal, por favor, uma observaçãozinha para a gente não confundir que essa aqui é a nossa mitose, gente, meiose. Meiose 1
E lá na frente eu vou encontrar a pessoa meiose 2. É uma etapa da meiose 1 e uma etapa da meiose 2. Meiose 2. Dá uma riscada aí, pessoal, no livro de vocês, por favor. Dá uma riscada aí para ver como é que fica. Quando terminarem, me avisem que eu passo adiante. Prontinho? Show? Ó, qualquer coisa, pessoal, alguém tira um print aí e manda no grupo de vocês para poder anotar as resoluções. Belezinha? Ou pega depois lá na aula gravada. Ó, vou limpar. Pessoal, na questão 9, olha só a questão 9. A figura a seguir é característica da meiose, porque só nesse tipo de divisão acontece... Pessoal, o que eu estou vendo acontecer aqui? Fala para mim. Dentro dessa bolinha, o que eu percebo que acontece? A duplicação do material genético. Duplicou o material genético, mas na verdade, vamos pensar que a duplicação acontece lá na intérfase. Aí está acontecendo uma coisa que é visível. Eu estou vendo que eles estão fazendo o que, os cromossomos? Pareando. Estão pareando. São cromossomos distintos ou são cromossomos homólogos? Homólogos. Mas por que homólogo? Por que essa palavrinha homólogo? Eu também quero saber, professor. O homo significa semelhante. Então, são cromossomos que têm o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, o mesmo centrômero. Eles são cromossomos quase que gêmeos. Mas, digamos, eles têm o mesmo gene. Eles têm, pessoal, o mesmo gene, mas não significa a mesma composição química. Tá? Nós vamos perceber depois que isso muda um pouquinho de cromossomo para cromossomo. Mas quando você olha, você percebe que eles têm o mesmo tamanho, mesmo esse pareamento dos cromossomos homólogos, depois eles vão trocar aqueles pedacinhos, eles vão deixar de ser homólogos? Não, vão continuar sendo homólogos. Porque, por exemplo, quando eles trocam pedacinhos, eles vão continuar tendo o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, e eles carregam as mesmas características. Então, por exemplo, Júlia, se tem lá um cromossomozinho, digamos que esse primeiro aqui, ó, mais clarinho, ele define a cor de... Os dois definem cor de pele. Um tem gene para pele branca, o outro tem gene para pele escura. Então, assim, os dois cromossomos definem cor de pele. Um define uma pele branca, o outro define pele escura. A pele escura é dominante e a pessoa sai com pele escura, pigmentada, tá? Mas os dois cromossomos definem, por exemplo, cor de pele, a mesma característica. Então, eles são homólogos, você pode pensar inicialmente, por que eles são homólogos? Tem as mesmas dimensões, tamanho, centrômero. Pode falar, Júlia. Agora me bateu um negócio. Sabe, vitiligo, é vitiligo que dá aquelas manchas na pele, que diferença de cor? Tem a ver com esse negócio dos cromossomos responsáveis pelo cor de pele? Sim. Deixa eu só escrever aqui. Sim, na verdade, assim, se você pensar, qualquer característica que a gente chama de fenotípica, qualquer fenótipo, está associado aos cromossomos e ao material genético, sim, tá? Então, quando você tem, sei lá, vitiligo, mancha na pele, alguma coisa do gênero, é algo que está sendo expresso pelos cromossomos, pela sua pele a nível cromossômico. Então, o cromossomo traz uma receita para definir algumas coisas da sua pele, e quando algo dá errado, você vem com anomalia, ou desenvolve uma anomalia assim. O Enzo falou que ele caiu, que é para aceitar ele aí. O Enzo? É. Ah, então tá jóia. Prontinho. Mas, enfim, pessoal, vamos pensar o seguinte. Esses cromossomos iguaizinhos aí são cromossomos homólogos. E eu estou vendo que eles estão sendo pareados. Só vai haver pareamento de cromossomo homólogo na meiose. Mas, Gigão, e na mitose? Não, você explicou o porquê de ser homólogo, né? Hã? Você explicou o porquê do homólogo. Sim, porque você quer que eu fale de novo? Por favor. Então,
Quando eu falo que eles são homólogos, eles têm os mesmos tamanhos, as mesmas dimensões, o mesmo centrômero, eles são iguais. Quando você olha assim, visualmente falando, são iguais. E carregam genes para a mesma característica. Então, por exemplo, Inaê, façamos de conta que esse cromossomozinho aqui, ó, eu vou marcar, deixa eu marcar aqui. Digamos que ele tem nesse bracinho dele aqui, ó, nesse bracinho. Oh, meu Deus. Ó, digamos que nesse bracinho dele aqui, ó, ele tem a característica para, deixa eu pensar, cor de olho. Esse outro aqui, ele vai ter também a característica para cor de olho. Então, eles carregam os mesmos genes. Mas, digamos, então define a mesma coisa? Nem sempre. Digamos que um cromossomo tem o traço para olho castanho e o outro tem o traço para olho claro, para olho azul, né? O que, pessoal, prevalece é olho castanho. Então, os dois carregam a informação para cor de olho. Um é castanho, o outro é azul. O olho vem castanho. Por quê? Porque o castanho é dominante, ele prevalece sobre o olho azul, por exemplo, tá? O traço genético. Então, lembre que quando eles são homólogos, eles têm as mesmas dimensões, o mesmo centrômero e carregam genes para a mesma característica. Eles são homólogos. A palavrinha homólogo significa semelhante. Muito, muito parecido, né? Quando você vê esse homo, é de semelhante, igual ou parecido. Joinha? Pessoal, enfim, eu estou vendo aqui os cromossomos homólogos pareados. E isso é um traço da meiose. Vou marcar, então, que alternativa? AD. Pareamento dos cromossomos homólogos. Isso. Pessoal, separação de centríolo, formação de fuso, manutenção da carioteca, duplicação de cromátide, já acontece na meiose e na mitose. Não é uma coisa comum só a meiose, tá? Então, as outras coisas citadas aqui, elas são comuns às duas divisões celulares. Então, para uma para outra, tanto faz. Mesmo trem. Belezinha? Pessoal, eu posso subir minha telinha? Ó. Pelo amor de Deus. É um aluno, né, que está falando isso. Eu estou traumatizado, gente. Eu estou traumatizado. Estou assustado. Eu não sou um ser humano. Não, mas é aluno, pelo amor de Deus. Enzo, meu amiguinho, lê a questão 10 para mim, por favor. 10. Analisar as alternativas a seguir. O espermatogênese. Tá certo? É assim que se fala? A espermatogênese, sim. Ok. A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos. 2. A meiose 2 da ovogênese produz 4 óvulos. 3. Conjunto formado por ovócito 1 e pelas células foliculares, original com folículo ovarino. As afirmativas corretas ou são... negocinho. Vamos lá, pessoal. A espermatogênese representa a formação de espermatozoide, ok? Que acontece no testículo do homem. Pessoal, vamos pensar. Espermatogênese, formação de espermatozoide. Acontece no testículo. Mas lá no testículo acontece onde? Dentro do testículo. Acontece onde no testículo propriamente dito? Nos túbulos seminíferos. Lembra que eu mostrei até uma lâmina para vocês? Né, que ele migra, ele vai duplicando da parede até a região central. Lembra daquela laminazinha? Então sim, pessoal, a primeira está certa. A espermatogênese acontece nos túbulos seminíferos. Lembrando, é a formação de espermatozoide, acontece na região do testículo e dentro do testículo, numa área chamada túbulo seminífero. Certinho. A meiose 2 da ovulogênese produz 4 óvulos. Quer ver? Bárbara, você está aí, Bárbara? Cadê Bárbara? Oi. Bárbara, você me fez uma pergunta numa aula dessa sobre essa questão da ovulogênese. Você mostrou até no seu livro. Digamos, o que são essas coisinhas aqui? Então, me fala aí, Bárbara, o que você acha? A meiose 2, ela produz 4 óvulos? Não. Quantos? Produz 1. E o resto? O resto degenera. Degenera. Pessoal, só vai haver formação de um óvulo.
O resto formado degenera. Não forma 4. E nem óvulo é ovócito 2. Enfim, lembra, pessoal, que nessa meiose 2, eu vou ter ao final dela a formação só de um óvulo. Só um óvulozinho só. Ué, Digão, cadê os outros 3? Degeneraram. É incrível que faz a divisão, né? Tá lá, vai fazendo a divisão e os outros vão degradando, vão morrendo, definhando. Na verdade, Bárbara, é até importante na espécie humana, né, dentre muitos mamíferos, isso acontecer. Por quê? Você pensa se a mulher produzisse 4 óvulos de vez e ovulasse os 4 de vez. Ela ia ter 4 filhos, né? Gravidez múltipla ia ser muito comum, tá? Muito comum mesmo. E isso faz mal para o corpo da mulher? Pois é. Na atualidade não é bom, por quê? Porque a mulher ela tem um ventre que não comporta 4 crianças, né, crescendo ali dentro. O ventre da mulher atualmente ele evoluiu para comportar uma criança, no máximo 2. Você pode ver que pessoas que têm 3, trigêmeo ou quadrigêmeo recorrem a uma cesariana, por exemplo, tá? A Fátima Bernardes, acho que ela teve quadrigêmeos. Foi quadrigêmeos? Trigêmeos. Tem 4 filhos? Um negócio assim. Eu acho que é trigêmeos. Eu não lembro. Mas quando é muito assim, recorre a uma cesariana. E outra, é uma gravidez difícil, porque o útero ele tem espaço, inicialmente, para uma criança. Acontece das crianças, quando é trigêmeos, quadrigêmeos, por aí, acontece de fazer a cesariana antes de completar os 9 meses? Então, pode acontecer sim, antes de completar os 9 meses, fazer a cesariana. Porque, assim, o útero não tem esse espaço todo para 4 crianças. É muita gente, tá doido? Então, às vezes, assim, causa incômodo para a mulher, os órgãos ficam muito espremidos e as crianças ali dentro ficam muito espremidas. Então, por uma questão de saúde, tem que ser feita uma remoção. Professor, e aí pode até, tipo, igual, eu sigo tipo, tem gêmeos na internet que eles falam que um deles comeu a mão do outro, tipo, no útero, sabe? E aí, tipo, isso pode acontecer por causa de falta de espaço ou acontece, tipo, aleatório? Então, esse comer, né, não é comer, por exemplo, comer que eu falo, comer... Digerir, morder. Comer com boca, não é morder, não. O que pode acontecer é que, por exemplo, um dos fetos, ele aproveita melhor a placenta do que outro. Às vezes você tem 2 fetos que estão usando a mesma placenta. Então, assim, 2 usam a mesma placenta, por uma questão de anatomia da placenta, do cordão umbilical, pode ser que um seja mais nutrido que o outro, um se favoreça muito mais que o outro durante a nutrição. Então, nessa relação, um vai degenerar e vai morrer, o outro não, tá? Então, não é que... Mas só que ele não degenerou, ele nasceu sem mão, o irmão dele. Sem o quê? Sem mão, ele nasceu sem uma mão. Mas nascer sem mão, por exemplo, é uma anomalia que veio durante a formação dele. Então, é uma má formação. Então, não foi porque ele comeu a mão dele? Não tem como, porque não tem dente para isso. Ele não aprendeu a mastigar ainda. Uma criança na vida uterina, ela consegue engolir as coisas. Então, eu não sei comentar com vocês. Ela vai conseguir comer, engolir aquele líquido que está ali, o líquido amniótico, ela vai engolir. Ela engole, faz xixi, faz... Nossa, eu acabei de pensar nisso, né? Que é gêmeos. Se pá, não é o próprio, entendeu? É o seu e o do teu irmão. As bolsas são separadas, as bolsas amnióticas, elas são... Só que essa malformação não pode acontecer pela falta. Então, a malformação ela tem várias causas. Pode ser algo associado à radiação, associado a questões genéticas, associado a medicamento. Tem um medicamento que ele foi até proibido o uso. Como é que é o nome? Talidomida. Porque a talidomida ela levava a má formação fetal. As crianças nasciam sem braço, sem os 2 braços, sem um braço, sem as 2 pernas. Houveram crianças no século passado que nasceram sem os 2 braços e as 2 pernas. Elas nasciam somente com tronco, pescoço e cabeça, tá? E, tipo, sobrevive? Sobrevivem. Mas, assim, né, sem os membros. Por que isso acontecia? Um remédio de enjoo muito comum utilizado na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Não lembro qual era o remédio, mas tinha um remédio...
talidomida, o nome do medicamento. Eu não lembro qual era o período da história, mas ele era muito usado pelas mulheres. E só que algumas formas desse medicamento têm efeito teratogênico. Hoje a gente sabe disso. E a indústria farmacêutica faz a separaçãozinha. Mas na época não se sabia. E a mulher tomava para inibir o enjoo, né? O desconforto. E ao final da gestação, a criança ela vinha sem o bracinho, sem uma perninha, sem os 2 bracinhos, sem as 2 perninhas, sem os 4 membros, ela vinha. Depois vocês procuram na internet talidomida. Né? Hoje em dia não acontece mais, mas existem ainda medicamentos, substâncias que têm efeito teratogênico. Então a mulher acaba não consumindo, não tomando. Professor, outra coisa, uma coisa que eu nunca entendi direito. Quando a mulher, tipo, durante a gestação, bebe bebida alcoólica ou fuma, tipo, o bebê, ele nasce com uma formação? Então, dependendo, Bárbara, do período em que isso acontece, ele pode ter uma formação fetal, sim. Você vê que os 3 primeiros meses de vida de uma criança, na vida uterina, são muito importantes, também por questões de formação do tecido nervoso e a formação anatômica. Então, sim, né? Dependendo da quantidade, do período da gravidez, da gestação, a criança ela pode ter uma formação, sim. Além disso, tudo que a mãe consome e vai para o sangue dela, também vai para o sangue da criança. Então, a criança ela pode ter problemas de saúde, lesões no sistema nervoso, porque ela entrou em contato com álcool, nicotina muito cedo, tá? Tem um estudo bem legal que foi feito com mães e crianças que usaram cigarro durante a gestação, por exemplo, e percebeu-se que crianças que nascem de mães fumantes, que fumaram durante a gestação, são crianças mais propensas ao cigarro também na vida adulta. Elas estão mais voltadas para o vício, porque elas já tiveram contato com a nicotina na vida uterina. Então, o corpo já conhece, na verdade. Então, há uma propensão maior delas terem vício com nicotina. Seguinte, eu sei o porquê das mulheres sentirem cólica, mas bebê, mesmo sendo menino ou menina, tanto faz, também sente cólica, né? Criança? Sente. Por quê? O que faz ela sentir cólica? Homem sente cólica também, só que cólica intestinal, tá? É cólica intestinal. O nosso intestino, ele tem musculatura lisa, que é involuntária. Então, eventualmente, quando você tem algo no intestino que não pode estar ali por algum motivo qualquer, o seu intestino ele vai forçar a colocar para fora. Então, a gente chama de peristaltismo, o movimento que o intestino faz para empurrar o bolo alimentar, a massa fecal para fora. Ele faz isso aqui, ó. Quando o movimento é tranquilo, é lento, não vai te incomodar. Agora, se for um movimento muito intenso, incomoda. Então, dor de barriga é um movimento mais intenso do seu intestino e causa um incômodo muito grande, porque a musculatura lisa se move de forma mais intensa do que o normal. Então, criança ela tem cólica devido ao que ela come. E, tipo assim... É porque, tipo, a criança é pequenininha, né? Então, eu acho que vai ter que fazer mais esforço. Pô, dó. E criança, por exemplo, criança quando tem gases, né? Criança sofre, gente, porque vai colocar para fora e o intestino ele vai forçar a saída. E esse movimento de forçar causa um incômodo que é a cólica intestinal. Mas dá nada, tipo, eu, por exemplo, não lembro de sentir cólica quando era criança, então... A criança nem sente, assim. Mas sente assim, mas esquece, porque com 2 anos, 1 aninho, 2 anos... não tem a memória formada ainda, né? O meu irmão, por exemplo... Se eu não me engano, o meu irmão ele tinha um pouquinho de dificuldade para dormir, ele chorava, e minha mãe sempre achava que era cólica, então ela fazia massagem, carinho na barriga dele. E ele tem agora esse hábito. Ele adora massagem na barriga, você fica alisando a barriga dele e dorme. Ele guardou esse negócio de quando ele era bebê. Guardou a lembrança. Pessoal, só para encerrar aqui rapidão, aí eu vou encerrar e dispensar alguns de vocês. O conjunto formado por um ovócito, e pelas células foliculares, o folículo ovariano, ele é formado pelo ovócito 1 e por células foliculares. Então, a 1 está certa, a 3 está certa, tá? Vou marcar a letra C. Vou pedir a vocês, pessoal, que em casa façam o mergulhando fundo e principalmente o eureka. Pessoal, o eureka ele precisa ser feito nesse capítulo, tá? Muito, muito importante que se faça o eureka. Belezinha? A pessoa já foi saindo, já acabando a aula, o pessoal já foi zarpando. Pessoal, quem quiser sair, pode sair, fique à vontade, tá bom?
as meninas que foram falando de lembranças, vamos lembrar que algumas